Bom, gravando. Olá, boa noite a todos os professores, boa noite a todos os presentes. Eu vou dar início à nossa apresentação do nosso TCC, cujo título é A relação do uso de contraceptivos hormonais orais com casos de trombose, uma revisão de literatura. A nossa orientadora foi a professora Alessandra e a co-orientadora foi a professora Karen, aqui presente. Bem, me apresentando um pouquinho, meu nome é Letícia Cajueiro, eu tenho 22 anos, sou estudante de biomedicina, estou no 8º semestre e sou do campus da Moca, da São Judas. Olá, meu nome é Noemi, eu tenho 21 anos e sou estudante de biomedicina no 8º semestre também, na São Judas do campus Moca. O objetivo do nosso trabalho é fazer um levantamento bibliográfico sobre riscos de trombose em mulheres que fazem uso de anticoncepcional, destacando o aumento das chances dessa patologia e sendo possível também observar as alterações do anticoncepcional na coagulação, que é o que falaremos mais adiante. Foi realizada também uma revisão literária, onde selecionamos 20 conteúdos, 20 fontes, e neles continham artigos, livros e cartilhas, publicados do ano 2000 a 2023. Foram utilizadas as bases de dados do Google Acadêmico, Wired, PubMed, Biblioteca Virtual da UF. O critério de seleção que nós utilizamos foi a relevância do tema frente ao objetivo do nosso estudo e o ano de publicação, buscando estudos mais recentes. Bem, agora falando um pouquinho sobre a introdução, os anticoncepcionais eles são muito populares, principalmente por conta da vida sexual da mulher está acontecendo de forma cada vez mais precoce. E isso implica no uso desses anticoncepcionais sem o acompanhamento médico. Isso pode gerar diversos problemas de saúde, inclusive a trombose, que é o foco do nosso trabalho. A trombose nada mais é do que a formação de trombos nas veias ou artérias decorrente da alteração da hemostasia. Então, o anticoncepcional ele tem o poder de alterar, de desequilibrar a hemostasia do sangue, contribuindo para a formação de trombos. Inclusive, o anticoncepcional ele aumenta de 4 a 8 vezes a chance da mulher ter trombose. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o anticoncepcional e suas gerações. O primeiro anticoncepcional ele surgiu em 1960 nos Estados Unidos, de nome comercial Enovid. E essa pílula ela tinha 150 mg de estrogênio e 9,85 mg de progesterona, o que é 10 vezes mais hormônios do que as pílulas de hoje em dia. Qual que era o intuito dos anticoncepcionais? É que além do controle populacional, ele fornecia a oportunidade da mulher de fazer um planejamento familiar, então ela poderia escolher quando ter filhos, se queria ou não. E isso também facilitou muito na entrada da mulher no mercado de trabalho. Porém, esses anticoncepcionais eles tinham uma dose hormonal muito forte, o que gerou diversos problemas com efeitos colaterais, como por exemplo a retenção hídrica, náuseas, cefaleia, alteração do peso e consequentemente o aumento dos riscos de ter trombose. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde ela pediu a redução da quantidade desses hormônios. E foi assim que com o passar dos anos foram surgindo algumas gerações dos anticoncepcionais. Nós tivemos a primeira geração em 1960, a segunda em 1970, a terceira na década de 90 e a quarta nos anos 2000. E a cada geração que se passava tinha redução da quantidade hormonal e, além disso, alteração dos compostos de estrógeno e de progesterona. Então, eles criavam outras variantes desses hormônios. Agora falando um pouquinho sobre a progesterona, no início das pesquisas, acreditava-se que esse hormônio ele não influenciava no aumento dos riscos de trombose. Porém, foi comprovado que ele altera sim, que tem influência, e tanto é que a terceira geração ela se destacou por oferecer o maior risco de trombose comparada com as demais. Apesar da terceira geração, ela tem uma menor potência androgênica, que significa que ela
diminuía a questão da oleosidade da pele, então não aparecia tanta acne. A mulher, ela não tinha tanta alteração do peso, então ela tinha essas maravilhas que a mulherada adora, porém ela oferecia um maior risco da pessoa ter trombose. E das 4 gerações da progesterona, a segunda ela se destacou por gerar uma menor resistência à proteína C, que é o anticoagulante natural, e o aumento da proteína S15. Ou seja, de todas as gerações, a segunda é a que oferecia o menor risco de ter trombose. Para que a gente possa entender essa associação da trombose com o anticoncepcional, a gente precisa entender como o trombo se forma. Então, tudo se inicia com uma lesão vascular, ou seja, quando a parede de um vaso sanguíneo é danificada, e pode ser causada por agentes externos, então, por exemplo, se você teve uma queda, um corte, ou interno, quando você tem, por exemplo, uma alteração hereditária, uma alteração genética. Inicia, e aí tá tudo bem, você teve essa lesão causada por um agente externo, então, e aí se inicia um processo de cascata de coagulação, onde os partículas do sistema imune são ativados, com o intuito de formar um tampão homeostático, que vai tentar realmente funcionar como um tampão, ele vai estancar a região para que não haja hemorragia. Porém, se esse processo de coagulação dura mais tempo do que o normal, aquele coágulo perdura por mais tempo do que necessário, se formam trombos. E o trombo ele pode gerar a obstrução do vaso sanguíneo, desprendimento de fragmentos do trombo, como por exemplo embolia pulmonar e o infarto agudo do miocárdio. Os fatores de risco da trombose são os adquiridos, então, por exemplo, os anticoncepcionais, que é o que a gente tem falado, gravidez. Então, na gravidez você tem o aumento da produção de substâncias que vão induzir a coagulação, você tem a compressão do útero, que vai dificultar a circulação do sangue nas pernas, principalmente, e a alteração hormonal. Uma organização prolongada, obesidade, porque às vezes ela já tem uma inflamação no corpo, então as veias já são mais fragilizadas, além de ter gordura, que dificulta a passagem de fluxo sanguíneo. A bebida alcoólica também, você hidratar dificuldade na metabolização, se a bebida alcoólica for consumida em excesso, e isso pode fazer com que o fluxo sanguíneo seja mais dificultado. Tem também o tabagismo e pessoas com mais de 50 anos também possuem maior chance de ter uma lesão no vaso. Ou seja, relativo a vários fatores de diferentes naturezas que podem causar trombose e hereditário. Hereditário, nós temos a deficiência na produção de antitrombina 3. A antitrombina 3 é uma proteína natural, é um anticoagulante natural, que inibe a coagulação desativando enzimas como trombina, os fatores 9, 10 e 11. A resistência à proteína C, a proteína C é sintetizada no fígado, é uma proteína anticoagulante natural, que vai desempenhar um papel fundamental na coagulação. Ela vai inibir os fatores 5 e 6, que são pró-coagulantes, que diminuem o processo de coagulação, e também temos a alteração na homeostasia, por exemplo, a hipercoagulabilidade, onde você vê um sangue mais espesso e isso dificulta o transporte pelas veias. Pode ser causado por mutações nos genes da proteína e mucotoxina. Bem, agora eu vou explicar brevemente sobre os riscos dos anticoncepcionais e basicamente os anticoncepcionais eles aumentam os fatores de coagulação e diminuem os anticoagulantes naturais. Então eles têm o poder de aumentar a resistência adquirida à proteína C, que é o anticoagulante natural. Ele também aumenta os fatores de coagulação, como os níveis de trombina, os fatores 7, 8, 9, 10, 12, 13 e o fibrinogênio. E também diminui anticoagulantes naturais, como proteína S e antitrombina. Então, basicamente, os anticoncepcionais, eles acabam gerando um desequilíbrio na hemostasia do sangue. E com o aumento dos fatores de coagulação e a diminuição dos anticoagulantes naturais, esse trombo ele tem dificuldade de ser quebrado, tem dificuldade de
ele se dissolver e acaba tendo o incentivo dele continuar crescendo ali naquela veia. E vale ressaltar que o risco ele varia de acordo com o tipo de hormônio utilizado, a dosagem, a combinação hormonal e a predisposição da paciente de ter trombose. Bom, trazendo dados estatísticos para fortalecer mais ainda tudo que nós falamos, esse é um resultado de um questionário de avaliação dos fatores de risco para diagnóstico de trombose. Foram coletadas amostras de sangue de 40 mulheres e nesse primeiro dado a gente consegue ver que 20% das mulheres convencionais apresentaram casos de trombose na família e apresentaram sintomas de trombose. 60% delas com sintomas de bebida alcoólica e 45% estão acima do peso. Isso mostra que talvez elas não façam nem ideia de que tudo isso são fatores de risco para que ela possa desenvolver futuramente uma trombose. Por isso é extremamente importante um acompanhamento médico e não escolher o seu anticoncepcional de forma aleatória. O segundo dado é um exame de PPTA, que é de tromboplastina parcial ativada. É um exame que vai analisar a coagulação do sangue, vai medir o tempo que o sangue demora para formar em quadro após ele ser exposto à reagência de cloroquina. Foi constatado que 25% das mulheres que estavam no uso anticoncepcional tiveram os resultados dessas dosagens de PPTA reduzidas, mostrando então que há alterações no processo de coagulação quando você faz um uso de anticoncepcional. Bem, agora falando um pouco sobre a discussão, após o levantamento dessas 20 fontes bibliográficas, foi concluído que os anticoncepcionais da segunda geração são os que oferecem menos riscos de ter trombose, porque além deles terem uma menor quantidade hormonal, a composição do estrógeno e da progesterona presente, segundo as pesquisas, foi as que saíram melhor em comparação com as outras gerações. E diversos autores, eles enfatizaram muito a importância do acompanhamento individual. Então, quando aquela mulher, ela vai em um profissional da saúde, vai em um ginecologista, à procura de um anticoncepcional para ela, esse profissional da saúde ele tem que avaliar o histórico familiar daquela paciente, se ela tem algum distúrbio de coagulação hereditário, os hábitos de vida, os fatores de risco, porque assim esse profissional ele consegue traçar um plano onde ele possa escolher o melhor, o anticoncepcional adequado para aquela paciente, porque o risco de ter trombose tomando anticoncepcional, ele é enfatizado, ele é aumentado quando essa mulher já tem uma predisposição à doença e acaba tomando um anticoncepcional inadequado. Por isso a importância do acompanhamento individual. Bom, então, concluindo o nosso trabalho e reconhecendo tudo que ele disse, com base na análise dos diversos estudos que nós realizamos, foi possível observar que parte deles relata que a diminuição das doses de estrogênio tem contribuído para a redução da incidência de fenômenos trombóticos. Além disso, é muito importante que a mulher leve em consideração os fatores de risco históricos e tenha um acompanhamento médico, para não venha apenas escolher um anticoncepcional por aquilo que ouviu de outra pessoa, ou simplesmente escolher sem saber o que aquele anticoncepcional pode causar. E é extremamente importante também compreender os mecanismos dele, como ele atua e quais modificações e alterações podem ter no nosso corpo. Bom, finalizando esse trabalho, eu queria agradecer a Karen, a Alexandra, que foram as nossas professoras que estiveram com a gente trilhando esse caminho, que foi tão especial, e também a minha companheira Letícia, que juntamente fizemos esse trabalho e deu tudo certo.
no final. Muito obrigada.